Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Você leu aqui em Oséias, a chave de Oséias está no conhecimento. Ele disse no versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Espera aí. Então tem muita gente que está na igreja. Ele está falando para o povo de Israel, ele está falando para os príncipes, para os sacerdotes, ele está chamando ao arrependimento. Poxa, um sacerdote não tem experiência com Deus? Diga assim comigo: eu sou rei e sacerdote em Cristo Jesus. Apocalipse 2 diz que por Cristo nós somos chamados a reinos e sacerdócios. Você tem autoridade para ser um sacerdote e um rei. Basta você ter conhecimento disso. Agora presta atenção. O que eles estão, os príncipes, os reis, o que a gente está fazendo? Olha o que a gente está fazendo. A gente está acostumado, como eles estavam acostumados, a frequentar culto. A gente está acostumado a participar de encontros. Hoje vai ter um negócio na igreja, então vamos lá. Hoje vai ter culto, então vamos lá. É quinta, é domingo, então vamos lá. Vamos lá, né, irmão? Você sabe como é que é. Vamos lá, né? Porque se eu não for, vão ficar falando, né? Isso interfere demais em você conhecer, em você ter experiência com Deus. O que faz, presta atenção, dentro de casa, qual que é o papel natural? O pai e a mãe orientam seus filhos, e eles vivem ali dentro de casa. Só que quando o pai e a mãe já tem aquela experiência, aquela bagagem, aquela vida sofrida, aquela labuta, toda aquela, aquele sofrimento, todas as experiências que já passou, tenta passar para o filho somente na teoria, falando: não faça isso, não vai namorar cedo, hein? Não vai fazer isso, não vai andar com uma companhia, porque o pai andou com uma companhia e quebrou a cara, não vai andar com essas meninas aí não, porque olha só o caminho que eu já quase tomei na minha vida. Não vai usar droga, hein? Porque olha só seu tio o que virou. Então você vai passando para o filho só vai recebendo aquela teoria. É teoria. Ele vai se enchendo do quê? Da letra. Só que quando ele põe o pezinho para fora, aí ele vai ter a experiência dele. Quem está entendendo? É a experiência dele. E por mais que você falou não, ele vai fazer. Sabe por que ele vai fazer? Porque ele tem que viver a vida dele. Ele tem que aprender. Enquanto ele não tiver isso, não adianta. Sabe por que os pais de hoje são muito Nutella? Filho não brinca na rua. Por quê? Porque eles tiveram experiência, não querem que os filhos tenham, mas vai ter pior. Porque quando você prende um pássaro, e não deixa ele revoar, dá alimento para ele ficar voltando ali, que nem faz os beija-flor, você coloca na frente, ele está sempre vindo ali, prende ele para você ver, nunca mais você dá água para esse passarinho. Os pais de hoje são tão ruins, essa é a palavra, são tão ruins, que seguram demais. Por isso que os pecados da juventude hoje são piores do que a outra geração, do que a minha geração. Os meus pecados já são piores do que a geração dos meus pais. Agora os nossos filhos, os mais jovens, está pior do que os nossos pecados. Por quê? Porque nós prendemos, nós falamos não, a gente não conduz às experiências. É o que eu estou tentando falar aqui com vocês, que você precisa ter experiência e não ficar se baseando somente na letra, na palavra. Olha, isso não pode. Viva você a sua experiência. Você tem que viver a sua experiência com Deus. Mas o pastor tem autoridade, né, irmão? Eu vou pedir para ele ungir a minha vida. Você é sacerdote. Pega o óleo e começa a ungir a tua casa, unge a tua vida, começa a viver a experiência. Você é sacerdote. Porque na hora do aperto lá, você vai chamar por quem? O pastor está lá na praia viajando. O outro pastor está lá resolvendo o problema, trabalhando. Agora é com você. Ligou para todo mundo, não deu certo. Agora é você. Você vai envergonhar o nome de Jesus? Você vai envergonhar o nome de Cristo?
Por quê? Porque você não tem experiência com Deus o suficiente, porque você não colocou o pé para fora, porque você está na nutelagem, somente vivendo de letra, e ninguém vive de letra. A Bíblia diz que aquele que vive de letra morre, porque é o Espírito que dá vida. A experiência é a experiência que dá vida. Só tem autoridade para poder falar aquele que já viveu, porque ele sabe exatamente como é que é. Agora, aquele que nunca viveu, ele não sabe, por mais que ele conheça, vamos dizer, teoricamente, né, tudo, mas ele nunca viveu. Uma vez, anos atrás, 2016, acho, 15, 16, eu lembro que quando eu era mais novo, eu não tinha feito Senai. Aí 2016, 15, 16, eu falei, não, eu preciso fazer Senai. Sabe aquele negócio de, eu preciso fazer Senai, porque todo homem tem que ter Senai, que se não tiver Senai, não, tem que ter Senai. Aí lá vai eu, me cadastrei lá, fiz o negócio, falei, vou fazer Senai. Aí todo mundo, é isso aí. Eu dirigi a igreja lá embaixo, é isso aí, trabalhava a igreja, a minha menininha era pequenininha, minha esposa, falei, vou fazer Senai, vou fazer Senai. Eu preciso, o homem tem que fazer Senai. Quando eu cheguei no Senai, eu achei que eu fiz eletricista e, como é que é? De manutenção, eletricista de manutenção. Quando eu cheguei no Senai, tinha duas partes, eram 6 meses, 3 meses de teoria e 3 meses de prática. Tinha um professor lá, que ele não abria a mão da teoria. Eram 2 professores, juntos na sala. Um desses professores ficava assim, ó, porque você precisa aprender isso aqui, ó, porque se você não aprender a fazer cálculo, o outro ficava lá no canto assim, ó, desse jeito, um falando e outro desmentindo. Eu falava, e agora? Por que esse cara está tão pessimista desse jeito? Aí um belo dia, o teórico faltou. Ele falou assim, vamos lá para a oficina, vamos lá para a oficina, que é assim que se aprende. Eu tenho amizade com ele até hoje, o Gercel. Inclusive, quando eu me apresentei lá, eu falei, ó, eu sou pastor evangélico e tal. Aí pronto, ele estava com alguns problemas, aí ele já se encostou, né? Olha, ora por mim, eu estou passando por... Aí contou a vida dele toda. Eu falei, eu vim para estudar, não vim aqui para aconselhar ninguém. Tem gente que não entende isso, né? Encontra a gente no shopping, passeando com a família, e já começa, fala, irmão, pelo amor de Deus, vamos falar aqui das lojas bonitas que tem, as roupas, né, os brinquedos para as crianças brincar, desse daí para lá, resolva os seus problemas. É tanta gente sem experiência com Deus, que acaba sobrecarregando as demais pessoas. Talvez você está assim. Por quê? Escuta, por consequência das nossas atitudes erradas, porque nós ficamos trazendo demais as pessoas para nós, daqui a pouco o problema dessas pessoas está só sobre nossas costas, ao invés da gente ensinar. Eu parei no farol, uma senhora, coisa mais fofa da minha vida que eu já vi, aquela senhora. Ela veio pedindo dinheiro para uma caminhonetona gigante que estava na frente. Falei, ele vai ajudar. Quer ver? Ele não ajudou. Moço, pode me ajudar? Ela falava alto, eu vidro aberto. Eu falei, meu Deus do céu, que essa senhora tão fofa, pedindo dinheiro. Aí, ela pediu ali nada. Ela chegou, moço, porque eu não tenho que comer em casa, porque está assim, porque está assado. E eu vi sinceridade nela. Já ajudei muita gente, a gente tem discernimento de espírito, eu vi sinceridade, né? Peguei, abri a carteira e falei, está aqui. Só que é o seguinte, na hora que eu arranquei, eu falei assim, eu ajudei, porque a senhora é muito fofa, né? Eu pensei, né? E comentei com a minha mulher. Só que tem um problema, 2 coisas. Ela tem dedo podre, e eu vou te falar por quê. Ela tem dedo podre, é culpa dela. E ela não sabe educar filho, porque cadê os homens dessa casa? Porque o lugar onde aquela senhora devia estar não era pedindo comida, era fazendo a comida. Cadê o marido? E cadê os filhos? Vou te explicar por que eu estou falando tudo isso. Porque ela escolheu errado para casar. Casou com um cara que deve supostamente viver dentro de bar.
que não vai trazer lucro e vantagem nenhuma para ela ou agregar, porque o casamento é isso. Não existe amor mais, como é que fala? Amor que se cobre mais, não existe amor mais condicional do que o amor eros. O amor entre uma mulher é condicional. Pisa na bola para você ver, a pessoa vai embora. Pisa na bola. Até Jesus falou que o amor eros é condicional. Se houver adultério, pecado de prostituição, então o que vai acontecer? Não tem mais condição de ficar com você, porque o amor entre um homem e uma mulher é condicional em tudo, em vários aspectos. Ninguém se alimenta de bonitinho, de beijinho, não. O que acontece, irmão? Aquela senhora não soube escolher e não soube educar filho. Deu para entender? E aí onde ela está? Por isso que eu estou falando, às vezes o culpado é a gente mesmo. Eu, como pastor, já sofri demais em querer trazer as pessoas demais para mim. Eu não sei como você é dentro da sua casa, mas você não é o rei da cocada. Você é o rei da sua vida. Você é sacerdote da sua vida espiritual. Agora você tem que ensinar as pessoas a dar os passos dela. Essa vontade de Deus, porque senão Jesus não tinha dado autoridade para ninguém. Ele falava assim: a autoridade é minha, é inegociável, mas ele diz: eis que vos dou autoridade, Lucas 10:19, para pisar serpente e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu fui estudar sobre esse nada fará dano algum do escorpião, porque é o seguinte: quando você pisa na cabeça da serpente, ela morre. Agora, quando você pisa na cabeça do escorpião, ele não morre. O que ele faz? Ele aferroa. Só que ele diz para a gente não ter medo de pisar. Você tem que pisar na cabeça do escorpião e não temer o veneno, porque alguma coisa vai acontecer. O rebote vai vir, mas você não pode ter medo. A vida não é para covardes. Diga para quem está do seu lado: você não nasceu para ser covarde. A vida é para macho e para fêmea. A vida é para macho e para fêmea. A humanidade hoje está se perdendo com esse negócio. Entendeu? Não aguenta nada. Não aguenta um vento. Não aguenta um vento e já sai chorando para lá, para cá, já sai denunciando para a polícia. Não aguenta nada, não aguenta nada. Geração fraca. Cadê os machos? Cadê as fêmeas? Ontem à noite conversávamos, né, com meu pai, e ele falando: olha, o que eu passei no meu casamento, esse pessoal que hoje separa porque ronca largo, esse ronca demais, eu não quero ele. Porque eu achei que você ia sempre ter cabelo, agora ficou careca. Eu achei que você sempre ia ser esbelta, bonitinha, ficou gordinha, agora luta para ficar magrinha. As coisas mudam. Não quero mais. Aí começa a se afastar, se engraça do outro lado e vai embora. Porque eu achei que a gente ia prosperar na face da terra e ganhar muito dinheiro. E separa. Meu pai fala: olha, o que eu já passei. Quantos anos de casamento, pai? 42 anos de casamento. 42 anos de casamento. Ele falou: que eu já passei, meu amigo. Ele falou: do jeito que esse povo vive, era para mim nem lembrar mais de sua mãe, e nem ela de mim. Para você ver como o casamento é para macho, como o casamento é para fêmea. Como que a vida, irmão, ela é sofrida porque nós amamos. Eu lia lá no monte, abri a Bíblia, caiu lá em Coríntios 13. O amor é sofredor. Se nós não amássemos, a gente não sofria. Mas como a gente ama, a gente sofre. Só que por amar, mesmo sofrendo, a gente continua em frente. Porque a Bíblia diz em Salmo: aquele que vai caminhando, indo, chorando, vai chorando, voltará com seus molhos sorrindo e cantando. A esperança que Ele nos dá nem sempre é dessa vida. A esperança que Deus te dá nem sempre é aqui.
Ele disse: aquele que crê em mim, mesmo se morrer, vai ter a salvação, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os imediatistas dessa geração usam esse texto de Jesus, essa fala de Jesus, para falar que Jesus ressuscita os mortos agora, exatamente agora, vai ressuscitar. Pô, porque aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Levanta, como Lázaro levantou. Está errado. É aquele que crê nele, ainda que morra, ele vai entrar no céu, porque crê nele, viverá. Morte eterna e inferno é aqueles que não creem em Jesus. Quem não crê, quem falou? Jesus, já está condenado. Mas aquele que crê, ainda que ele morreu, nós nos despedimos dessa pessoa, se encerra aqui. Agora é daqui para frente sem essa pessoa. Ele crê em Jesus, está lá no céu. Daqui a pouco sou eu, daqui a pouco é você, daqui a pouco é fulano, daqui a pouco é Beltrano, e assim é a sequência da vida. Viver não é fácil. Viver é uma aventura. Diga glória a Deus. E você deve estar se perguntando: pastor, então essa experiência, esse conhecimento que eu preciso ter de Deus, que nós precisamos ter de Deus, esse conhecimento que os sacerdotes não tinham, me fala mais sobre isso. Abre aí no capítulo 4. Olha aqui que Deus agora vai chamar todo Israel e vai falar o seguinte: vocês precisam me conhecer. Lembra que eu falei que vou falar de Jó? Vou falar de Jó. Ouvi a palavra do Senhor, versículo 1. Vós, filhos de Israel, no 4:1 de Oséias. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e o homicídio sobre homicídios. Sabe o que é homicídio na Bíblia? Falar mal do seu irmão para o outro, enfraquecer o outro para o outro, é matar uma amizade, matar uma irmandade. Isso é homicídio. E homicida não tem parte no reino. Se você conhece um fofoqueiro, uma fofoqueira, fala: Deus, tira da minha vida. Porque tem gente que vem falando coisa. Olha só, segura um pouco aqui. Parei no homicídio. Quando a pessoa ela é fofoqueira, ela é igual ao diabo. O diabo chegou para Eva e supostamente abriu os olhos de Eva para ela comer o fruto. Quando alguém vem falando mal de pastor, mal de igreja, mal do irmão, até de quem pecou, imagina de quem não pecou, né? Mas até de quem não pecou, essa sagacidade tem o poder de abrir os olhos para coisas que nem se vê. É igual o ciumento. Às vezes o marido ou a esposa é tão ciumenta, que acaba abrindo os olhos do outro para uma pessoa que ela não está nunca tinha reparado, mas fica com tanto ciúme. É que essa pessoa está aí, o que essa pessoa está falando com você, é que não sei o que e tal, que a pessoa acaba falando: peraí, mas deixa eu ver que pessoa é essa. Ah, é essa pessoa. A pessoa nem tinha percebido. Então o mal tem o poder de abrir os olhos para aquilo que nem se pensava. Então corta da sua vida, tira da sua vida todo falastrão fofoqueiro, porque o que não vem para somar, vem com certeza para subtrair. E se é para subtrair, tira da sua vida de uma vez. Assim, orando, afasta, tira. E Deus tira, irmão. Deus tira. Pode demorar um pouco, mas quando você começa a não se importar mais com o que a pessoa fala, o diabo que está por detrás vai vendo que não vai ter êxito na sua vida, ele vai procurar outro lugar, vai procurar outra pessoa para fofocar.
Não tem pessoa que você encosta que fala, você fala, misericórdia. É ou não é? Esse tipo de gente, você tem que orar a Deus para afastar. Você não pode maltratar ninguém, mas você tem que orar a Deus para, tira da minha vida. Que é homicida. Homicida, eu não quero andar com homicida, que mata todo mundo. 3, por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Ou seja, a mãe deve representar a igreja, no caso a comunidade que eles frequentam. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Para quê? A gente lê depois tudo. Qual conhecimento? O conhecimento de Deus. Esse conhecer a Deus do 6, que a gente leu, do capítulo 6, esse conhecer a Deus, essa experiência com Deus. Nós perecemos por não viver experiência com Deus. Nós perecemos por sermos religiosos. Você perece. Vamos só ler tudo aqui e a gente vai para outro texto. Vamos lá. Porque tu rejeitaste o conhecimento, porque você rejeitou a experiência, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote. Você vai perder a sua autoridade espiritual sobre você, diante de mim. Ou seja, não vai ouvir a voz de Deus. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Se você não cuida, o diabo é tão sagaz que ele vê você nesse padrão religioso do jovem rico e de Jó. Ele vê você nesse padrão tão acostumado que ele te afasta da palavra de Deus. Uma vez se afastando da palavra de Deus, ele te afasta dele. Uma vez se afastando da palavra de Deus, ele te afasta da boca dele. Se você não cuida, o diabo se aproveita do seu comodismo e começa a te afastar da Bíblia. A pessoa passa, não é uma semana, não é 2, ela pode passar até 30, 40 dias sem encostar na Bíblia dela. Tudo por quê? Porque não vigia, entrou no comodismo. Ela se acomodou a tal ponto que o diabo, vendo essa situação, se aproveitou e agora está afastando ela de Deus, preenchendo a alma dela com prazeres. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós precisamos dos prazeres, dos manjares. Estamos aqui, temos uma vida terrena. Só que sabe aonde a gente se perde demais? Naquilo onde nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí, com essa confusão que a gente tem por não discernir bem isso, a gente acaba buscando prazeres. A nossa alma fica inchada. Fica tão inchado, parece aqueles lutadores de sumô, já viu? Aqueles lutadores de sumô, parece o E-Honda do Street Fighter. A alma da pessoa, de tão farta de prazer que ela está, só que ela não tem contentamento ainda assim, existe um vazio. Por que ele quer que a gente tenha conhecimento dele? Porque a única coisa que preenche o nosso vazio é conhecer face a face, é ter experiência com ele. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Estou falando para você viver. Irmão, você precisa ter experiência com Deus, porque senão não vai adiantar nada. Você vai frequentar a igreja, de A a Z, todas as igrejas do universo, do mundo, dos Facebook, dos grupos, de tudo. Só que se você não tiver experiência de conhecer a Deus, de buscá-lo, de oferecer, eu te dei os exemplos. 4 horas da tarde eu falei em casa, esqueça de mim, estou indo lá para Sumaré, tchau. Esses dias de noite, foi a terça-feira, foi na terça-feira, de terça-feira à noite. No dia seguinte, nós tivemos uma notícia triste, foi isso mesmo. Na terça-feira, eu falei para minha esposa, das 11
das 11 não, da meia-noite a 1h, das 11 a mais ou menos 1h da manhã. Eu falei, você me esqueça, porque primeiro vem Jesus. Ela, tá ligado, irmão. Eu me preparei e fui para o monte. Quando foi na quarta-feira, uma notícia difícil. Quem aqui lembra que esse ano nós ingressamos no 2022, o ano da preparação? Quem lembra, diga graças a Deus. Está aqui, ó, o ano da preparação. Esse é o ano de estar preparado. E uma das coisas que eu coloquei, inclusive tem um esboço que eu fiz de uma live. Deixa eu ver se está aqui. De uma live que eu fiz. Eu estava vindo para cá, eu peguei. De uma live que foi feita lá, a fé que se guarda. Fé em 2022 é necessário porque nesse ano, nós estamos no meio do ano, e eu continuo pregando que é necessário você ter fé em 2022, porque esse ano nós estamos passando por dificuldades. Tem bênçãos, tem, mas muitas delas é disfarce do diabo. Festa do peão na nossa cidade, na Princesinha, começou agora. Eu tenho uns amigos que é bancário, falou, meu irmão, você não tem ideia de gente fazendo um empréstimo de 2, 3 mil. Eu falo, eita povo miserável, empréstimo de 2, 3 mil reais. Vai trabalhar, fazer empréstimo, uma mixaria dessa. Pois é, adivinha para quê? Pagar camarote. Aliás, comprar camarote. 2, 3 conto só. Pois é, não tem dinheiro para nada. Aí tá lá, todo mundo fala, olha que bênção. Provérbios diz para a gente não olhar para o ímpio, que você vai quebrar a cara. O ímpio mostra uma bênção que não é bênção. É uma bênção que não é bênção. Aquilo lá não é bênção, não. Você vê a pessoa hoje, com juro lá em cima, você vê a pessoa com esses carrão, bitelo. Olha o tamanho do boleto. Olha o tamanho do boleto. Esses dias eu conversei com um rapaz. Eu tenho 8 carros na garagem. Falei, legal, porque no meu trabalho ultimamente tenho lidado com gente que tem bastante grana. Só que é o seguinte, eu tenho 8 carros na garagem. Falei, legal, tudo financiado. Tudo, não tem um que esteja pago. Aí eu falo, isso não é vida não, isso não é bênção, não quero isso para minha vida não. Eu prefiro andar a pé do que ter um carro financiado. Já faz as contas para você ver se o diabo não está te roubando aí. Ele pega muita gente pelo sentimento, irmão. Ele pega muita gente pelo sentimento, para mostrar, e aí entra Jó. É aqui onde entra Jó. É aqui onde todo mundo fala, Jó passou por uma miséria, uma desgraça para poder ter conhecimento de Deus, você não faz ideia, viu? Jó teve que passar por uma tribulação, Jó perdeu tudo, só não perdeu a esposa. Engraçado isso, por quê? Para terminar de matar ele. Por quê? Deixa eu falar disso aqui. Sabe por que Jó não perdeu a esposa? Porque ela veio no meio da situação e falou, amaldiçoa teu Deus e morre. Então a danada não tinha morrido. Eu até no meio, lendo Jó, eu até achava que essa bênção tinha partido. Só que quando ela chega e fala, ei, amaldiçoa esse teu Deus aí, já parte logo uma vez, deixa a gente em paz, que a gente não aguenta mais você. Eu falei, olha, está viva. Víbora. Está viva. Sabe por que não morreu? Porque o diabo, e mais ninguém sabe, presta atenção que agora é para você. É para mim também, para todo mundo. Porque o diabo sabe, mais ninguém, que quando uma pessoa passa por uma crise financeira, é muito melhor, crise financeira e saúde, é muito melhor estar sozinho do que com alguém. O sofrimento piora, porque ele é o sentimento de incapacidade, humilhação, é tanta coisa à frente de alguém que ele era para ser um soldado. Porque nenhuma mulher casa com um homem que não seja desbravador, bonito, cheiroso, não é? Assim como o homem não casa com nenhuma mulher que é feia. Por isso eu digo que o amor entre homem e mulher é condicional, e como é, viu? Interesseiro que só ele. Ninguém casa com feio, ninguém casa com bonito, ninguém casa com a feia,
Só quer os melhores dos melhores, do cavalo branco, do Porsche, da Ferrari, dos melhores empregos, jogador de futebol. É ou não é? Por isso que eles se dão tão bem assim, né? Esse pessoal, Neymar, você vê? É Bruna Marquezine, e a lista vai longe, de um monte de modelo, é ou não é? Porque é tudo interessante. Um homem bonito daquele, né? Lindo, gente. Maravilhoso. Eu não vou nem falar mal, senão ele manda fechar nosso canal no YouTube. Tem dinheiro, mas bonito ele não é não, mas desculpa, homem feio. Desgrama. Cada um com sua beleza, eu não acho. É bonito para Jesus, a alma dele é. Mas, gente, como é que consegue? Chega por causa do interesse. Por causa dos interesses. Então, Jó perdeu tudo, menos a esposa. Aqui é onde entra Jó. É aqui onde entra Jó. E aqui é onde entra o que muitas pessoas precisam aprender. Por que você está passando por essas situações difíceis na sua vida? Por que você está lutando, você fala, eu faço tudo certo, eu não saio de dentro da igreja, eu dou meu dízimo, eu faço de tudo. Você briga com Deus, bate nas paredes, já trocou de igreja, já fez um estardalhaço e continua passando por uma provação, por uma coisa ruim. Por quê, irmãos? Porque não tem conhecimento de Deus. Vamos lá? Vamos falar um pouco de Jó? Volta aí, por favor. Jó no capítulo 1, quando a Bíblia fala dele. Tem gente que só gosta de quando a Bíblia fala da sua justiça, mas o conteúdo dele, ele mesmo revela. Que nada melhor do que a própria pessoa para falar de si mesmo. E isso quando abre o coração, né? Porque quando não abre o coração, irmão, o ser humano gosta de contar uma vantagem. Vamos lá, Jó capítulo de número 1, o versículo de número 1. Voltou um pouquinho, já leio, porque senão vai ficar muito grande. Havia um homem na terra, cujo nome era Jó. E esse homem era o quê? Sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ou seja, a figura clara de uma pessoa que frequenta a igreja. Só que você fala, como que o diabo... Aí o diabo veio lá, falou, deixa eu tocar, porque ele vai te negar. Deus conhecia a sinceridade de Jó, sabia que ele não ia negar, porque ele já tinha se convencido de que esse é o caminho. Nem sempre quem se convenceu se converteu. Então tem gente que não se converte, mas se convence. Você quer ver se uma pessoa é crente? Pergunta para ela, você é convertida? Se a pessoa falar assim, a gente se converte a cada dia, né, irmão? Aí você fala, não se converteu não. Porque conversão, se você vê no dicionário, é mudança de direção. É mudança brusca de direção. Vamos dizer que eu esteja indo lá para o Rancho Mineiro. É Rancho Mineiro? Aquele restaurante ali? Caro para Dedéu. Vamos dizer que você esteja lá para o rancho, aqui para Limeira. Só que você está indo para lá. Só que aí você fala, não, eu não quero ir para o Rancho Mineiro. Porque, aliás, nessa direção. Porque você quer ir para Cacilmara. Onde é Cacilmara? É do outro lado da pista, né? Que você tem que pegar o acesso e ir para Cacilmara ali, que é do outro lado, não é verdade? Então vamos dizer que você está indo aí, na pista aí, bum, sentido lá. Aí alguém fala para você, olha, o lugar que você precisa ir, você está indo para o lugar errado. Você tem que ir para lá. É para lá, a Cacilmara é para lá. Se você falar, não menino, eu estou no caminho certo, deixa eu quero. Você chega na Cacilmara quando? Nunca, você se distancia cada vez mais. Porque você está convencido que aquele é o caminho certo. Mas, se a pessoa crê em Deus, crê na verdade, acreditar na verdade, na hora que ela se converter, ela vai fazer o quê? Mudança brusca de direção. É ou não é verdade? Aí já não tem só convencimento, tem conversão de verdade.
E nessa conversão, a pessoa ela muda não só os hábitos, como Jó deve ter mudado, não tinha os mesmos hábitos de pessoas do mundo. Jó tinha hábitos maravilhosos, está na Bíblia, era sincero, temente a Deus. A figura do jovem rico, Jesus falou assim para ele, ele perguntou: o que fará para entrar no reino de Deus? O que eu faço para entrar no reino de Deus? Falou: guarde os mandamentos do Senhor, né? E falou tudo, escreveu. E você vai entrar e falar: tudo isso eu já faço. Aí Jesus olha para ele e falou: tá fácil, né? Tá cômodo, né? Tá. Pega o que você tem e dê para os pobres. Aí ele virou as costas e foi embora. Ele não seguiu Jesus. Religioso. É só isso e tá bom. Eu fico vendo essa situação. O que eu estou te falando aqui pelo Espírito Santo. Tem gente que tem dificuldade até de vir para a igreja. Hoje não, estou cansado. Sabe, para ofertar na casa de Deus. Como se isso daqui fosse um teatro. Sabe, como se isso daqui a gente tivesse inventado, pregar o evangelho fosse uma invenção atual. Sabe quantos anos que se prega o evangelho? Você sabe, desde Cristo o evangelho está sendo pregado, as comunidades são instituídas, veio, obviamente, evoluindo. Aí sim, tem evolução no meio da comunidade cristã do mundo inteiro, desde o início até agora. Tem, por exemplo, esse movimento que nós vivemos, que é o movimento denominacional. A igreja não precisa ter nome, mas nós fazemos parte de um sistema mais organizado para poder manter um lugar, um terreno, um lugar, seja comprado ou alugado, para que as pessoas possam vir aqui e ouvir a pregação. E o mais importante é elas ouvirem a pregação, que Cristo morreu por ela, porque se nós queremos anunciar alguma coisa, é aquilo que Jesus fez, que Cristo morreu por ela, e só. E que se basta ela crer e está tudo resolvido. Porque aquele que crê, mesmo depois que morrer, ele vai entrar no céu. E está tudo certo e resolvido. Então nós fazemos parte dessa situação. Então a pessoa tem dificuldade até para honrar as suas contribuições na igreja que ele frequenta. Aí ele vai para a Bíblia e fala: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Aí quando a Bíblia fala: trazei todos os dízimos, aí ele fala: não, o Velho Testamento não pode viver. O Velho Testamento já se cumpriu. Agora é a graça, né, irmão? É a oferta que Paulo falou. Não, peraí, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua direita, enfim, você não será atingido? É Bíblia. O trazei não é? É engraçado isso, né? A pessoa quer fazer do jeito dela. Ela quer viver a vida do jeito dela. Você vê que ela foge das experiências. Porque aqui em Malaquias 3, quando você dá o dízimo, a Bíblia diz: fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus, derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Ou seja, você vai viver uma experiência, mas para quê, né, irmão? Para que fazer experiência com Deus, né, irmão? Só basta crer, né? Está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido. Você vai sofrer. Desculpa, mas eu sou pastor, eu não sou um banana. Se você não cumpre, não caminha e não trilha, só vive pelo aspecto da religiosidade, o que é ridículo. Porque não tem coisa mais ridícula do que o religioso. Desculpa, não tem. E você também deve achar. Porque o religioso condena todo mundo, só ele está certo. O religioso acha que só por vir na igreja já está tudo resolvido, já está tudo certo, a vida dele com Deus. Entendeu? Pode xingar os outros na rua, pode bater nos outros, pode xingar a esposa, pode deixar o cachorro com fome, pode, entendeu? Que está tudo certo, eu já vou para a igreja, o religioso. Só porque ele entendeu? Não adultera, não fuma, não bebe, ele já está tudo, não, já está tudo certo. Mas as outras coisas ele não observa.
pisar nos outros, maltratar. Aí não dá atenção. Aí não. Aí a pessoa não vê. Então Jó e o jovem rico tinham a mesma classificação. É o que ninguém fala, porque a maioria das pessoas endeusam Jó. Só que Deus não permitiria e não teria nenhuma brecha. Para toda porta, aliás, para toda entrada existe uma porta. O diabo não teria porta para entrar. Quem concorda comigo, diga amém. Tenta, se achar uma porta, você entra. Mas tem porta? Eu vou entrar, hein? Então eu entrei. Ele conseguiu fazer o que ele queria. Escuta, o diabo não... Você está sofrendo na sua vida financeira ou na sua vida sentimental? O diabo não entrou aí. O diabo entrou no meu casamento, está destruindo a minha vida. Não é aí. Não é por aí que o diabo entrou. O diabo entrou por algum pecado. O diabo entrou por uma outra porta. Você pode ter certeza que não foi na sua vida financeira, que não foi no seu casamento. Ele entrou por uma outra porta e conseguiu te matar por ali, te pegar por ali. Por que muita gente tem uma vida destruída, sofrida, que ela olha para trás e fala: meu Deus, por que eu fui fazer isso na minha vida? Por quê? Porque abriu uma porta. Tudo é uma consequência. Isso é Bíblia, não é a lei da física. É Bíblia. Eu creio na Bíblia. Aquilo que o homem planta, ele vai. O que ceifa, aliás, o que planta, colhe. Isso é uma lei de Deus. Plantou, abriu porta, o diabo entrou. É assim que funciona. Por isso eu digo, não é culpa do diabo, é culpa nossa. Ele tenta, só que é a gente que abre. Se você abrir, ele vai entrar. Diga graças a Deus. Se você abrir, ele entra. E ele entrou na vida de Jó. Jó revela no capítulo 3 que ele não conhecia Deus de verdade. Aí ele fala que ele não conhecia mesmo. Lá no final ele ratifica. Capítulo 3, versículo 24. Porque antes, aliás, o 25. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. No 25. Eu temia, me veio, o que eu receava me aconteceu. 1 João 4,16 fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então ele não era verdadeiro em amor. Jó, segundo a Bíblia aqui, levantava de madrugada e oferecia sacrifício de holocausto por todos os filhos. Pensa num homem medroso. Adiantou? Adiantou levantar e acender vela? Ficar orando, ai meu Deus, protege meu filho, não adianta. O que adianta é você ser fêmea, macho e confiar no Senhor. É isso daí que adianta. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Quando Deus olhar para você assim, nossa, você está orando bastante, né, meu filho? Só que tem uma coisa, eu não estou conseguindo ver confiança. Você está orando aí por questões psicológicas, estafa, se livrar, tentar se livrar desses pensamentos, mas eu não estou vendo confiança aí. Ou seja, você não está me procurando porque quer me conhecer. Você está me procurando porque você quer alguma coisa. Eu não vou te revelar minha face, não tem jeito, é impossível. Eu só vou revelar minha face se você me buscar de coração. Reconhecer que não importa a situação, não importa nada, é aqui, eu e você. Eu me revelarei. Quem está entendendo? Aí Jó passou por tudo. Passou por tudo que ele passou e ele tinha medo. Como é que um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, tinha medo de perder tudo? Religioso. Mudou de hábitos, mas nunca teve uma experiência real com Deus. Mudou de hábitos, mas quando procurava a Deus era só por livramentos, era só por cura, por libertação, por dinheiro, para pagar contas.
Não no caso dele, que era muito rico, né? Mas aí já é a gente. Porque o casamento não está legal. Porque o meu filho, ele está se desviando dos caminhos do Senhor. Porque eu quero um emprego. Não tem gente que é assim? Vem para a igreja, Deus dá um emprego. Sabe, eu fico vendo que tem pessoas que nunca saem de patinar. Normalmente são pessoas mais velhas. Quando elas chegam numa idade, isso é uma observação pastoral. Quando eles chegam numa idade mais ou menos uns 40, aonde já é para ter alguma coisa e não conseguiu nada. 40, 45, 50, ali que a pessoa está. Quando é jovem, o diabo fica brincando, que nem peteca. Satanás brinca, a pessoa nem percebe, porque não dói. Entendeu? A pessoa fica que nem peteca. Vai para a igreja quando precisa, aí Deus alcança a vida, ou alguém, ou alcança alguma coisa, seja de qualquer forma, irmão. Porque eu ainda tenho dificuldades de acreditar que Deus está fornecendo uma bênção para uma pessoa que está só aqui por causa disso. Eu tenho dificuldades de acreditar nisso, eu não sei você, mas eu tenho. Então, seja por qualquer coisa a pessoa receba, aí nunca mais aparece, aí perde emprego, aí volta de novo, aí acontece alguma coisa, aí vem de novo. Tem gente que é assim ou não? Mas é muita gente que é assim. É gente demais que é assim. Só que esse está na cara. E aqueles que não estão na cara, que nem no Jó? Jó nem parecia que estava passando, que não tinha conhecimento, que só estava com interesse com Deus. Até o diabo duvidou. Deixa eu ir lá para você ver, só para mim ver se vai. Até o diabo duvidou. Aí ele começou a passar por situações. Então, quando a pessoa está com uns 40, 45, 50 anos de idade, o que acontece? Ela começa a sofrer demais, porque ela cansou, não tem mais vigor para festinhas, para amizadezinhas, não tem mais vigor, acaba. Você acha, essa galera de hoje, que narguilé, vaping, PEC, né, droga, cerveja, cachaça, combo, desce combo aí, Black Label, Ciroc, tudo isso é nome de bebida. Aqui pá, tudo isso, ó, fica com um ali, fica com um, ó, tem um de olho, não sei o que, tô trocando ideia com ele. Nossa, tem gente que quando isso acabar, porque isso acaba. Quando isso acaba, escuta, isso acaba, uma hora vai acabar. Uma hora você não vai ter mais vontade disso, os seus hormônios não vão mais atingir o volume, né? Esse algo voluptuoso, para você ir atrás dessas coisas. Você não vai querer mais. É aí aonde a conta chega, com os 40 anos, que a pessoa fala, aí ela começa a ficar que nem Jó. E aí Deus já começa a trabalhar para a pessoa enxergar logo. Aí o negócio aperta. Porque aí ela está dentro da igreja, mas ela está assim, ó. O smile é assim, né? Ela está assim, ó, dentro da igreja. É ou não é? Aquelas batatinhas que você come, é tudo sorrindo. Elas vêm tudo assim com um sorriso, ó. Com 40 e poucos anos, não conseguiu nada na vida, está uma desgraça. Ela fala, poxa vida, eu estou sofrendo, eu não tenho ninguém. Quem eu tenho é o dedo podre. Escolheu uma porcaria para estar do lado. Porque escolheu errado, escolheu nos impulsos errados, nos lugares errados, nas direções erradas, nos conselhos errados. Aí vai colher isso tudo depois. Aí, se tem filho com 40, 50 anos, não sabe educar. Aí filho se perde, é droga, vai viver essa experiência. Aí agora quer que esteja no caminho, quer que esteja ali, ó. Não, porque agora você não viveu, mas agora seu filho você quer que viva. Você não foi, mas agora seu filho tem que ir. Merece umas bifas.
merece aprender na marra, que é o que aconteceu com Jó. Aprendeu na bifa, aprendeu na marra, aprendeu a ponto de Deus olhar e falar nada para ele, e ele pegar o caco de uma telha e falar assim: a única coisa que eu tenho é um caco de telha. Falou: e vou te abençoar, porque se eu te abençoar, vai que tu quebra. E coçava as chagas, as doenças que ele tinha. Não sei se é o Roberto Carlos que canta, é preciso saber viver. É Roberto Carlos, não é? É preciso saber viver, não é? É Roberto Carlos, não é? Vocês são muito crentes, irmão, vocês não sabem de nada. Vocês precisam se converter. Hã? Não, se converter não, saber, né, das coisas que passam. Não é Roberto Carlos? É Roberto. Aí, ó. Tá saindo do armário. Até o mundo sabe que é preciso saber viver, mas tem gente, irmão, dentro da igreja que não sabe viver. Isso daí é triste, para não dizer cômico. Vamos lá para o final? Abre lá no finalzinho de Jó, 42. O Jó começa a se humilhar. Mas como é que pode, Jó? Eu estou na ironia, hein? Estou na ironia. Como é que pode Jó, um homem sincero, um homem de Deus, entre aspas, um homem de Deus, frequentava a igreja, um homem de Deus, a figura do olho humano, porque o homem de Deus é aquele que tem experiência com Deus, aquele que vive um contato diferenciado com Deus, aquele que fala: abre os meus olhos espirituais que eu quero ver. Eu me lembro quando eu comecei a orar, presta atenção, vou te contar uma experiência que eu tive, há uns 15 anos atrás. Levantei de madrugada, fui dormir lá na igreja. Levantei de madrugada e falei: meu Deus, agora eu e o Senhor, abre os meus olhos espirituais. Estava eu e mais um obreiro, o Givanildo. O Givanildo veio aqui esses dias, né? Que saudade. Estava eu e ele, de madrugada, ele orava de lá e eu de cá. E eu: meu Deus, abre os meus olhos espirituais. Porque eu queria ver. Se eu expulso demônio, eu falei: eu quero ver esses demônios. Me mostra onde que tem, onde eu quero ver. Meu irmão, daqui a pouco eu só ouvi um vento. Aí o demônio passou, sentou. Olha, é espiritual para quem é espiritual. Para quem não acredita, escuta. Se você não acredita, você é carnal. Eu tenho o prazer de falar isso para você. Você é carnal. Agora, se você acredita, parabéns. Você é um cara e uma mulher espiritual. Eu estava orando, acho que era no fundo da igreja assim, orando e tal, porque era no fundo, né? Eu estava, no primeiro banco do fundo lá, eu estava. Daqui a pouco só eu ouvi um sopro, uma nuvem, um vulto preto, e veio e parou aqui assim, ó, em cima, bem em cima da bateria, tipo parecia um morcego assim, ó. Coisa mais ridícula. Na hora, mas na mesma, foi eu ver o vulto, eu já falei: não quero mais, 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 não quero mais. Meu Deus, tira dos meus olhos, chega, acabou, em nome de Jesus, me perdoe, me perdoe. Eu só dei aquela olhadinha assim, ó. Eu vi aquele vulto, chega, em nome de Jesus, eu não quero mais. E orava: está amarrado, em nome de Jesus, sai, expulsão. Daqui a pouco olhei, não via mais nada. Comecei a orar desesperadamente. Pastor, aconteceu isso. Mas isso aí eu sei, mano. Esses caras do louvor aí, ó, tudo no pecado, irmão, tudo no pecado. Esses caras do louvor, esse baterista aí é um sem vergonha. Eu: ai meu Deus, sério, como eu era inocente. Sempre botei fé nos outros. Como eu era inocente. Falei: ai meu Deus, então, como é que pode? O cara tocava tão bem 15 anos atrás. Hoje ele é pastor, hein? Mas ele é uma bênção mesmo. Se converteu, né, irmão? Ele era religioso, hoje ele é pastor. Conversei com ele esses tempos atrás. Uma bênção. Então, como é que Jó, a figura de um homem tão bom, tão de Deus, era só a figura, tem que se humilhar? Por que ele tem que se humilhar? Por que um homem tão bom tem que se humilhar? Aí, ó, 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido.
Quem é aquele que dizes tu? Quem é que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Falamos de Jesus, mas você não tem experiência, você não se doou, você não foi além, você não teve contato. Lembra do que eu falei? Só pode falar aquele que tem experiência. Só que a gente fala, porque a gente está na igreja. Só que aí a gente vai se acostumando e se moldando a esse padrão de falar sem conhecer de verdade. Então ele falava de coisas maravilhosíssimas, ele falava de coisas que ele nem entendia direito, mas ele falava. Como, por exemplo, você falar para alguém sobre a carne milita contra o espírito, de Gálatas capítulo 5, e você falar, olha, a carne milita contra o espírito, e você nem saber o que é direito, você fala para as pessoas sobre isso, só por você ter ouvido o pastor falar, e você vai lá e reverbera, você repete aquilo que você ouviu na igreja, por você fazer parte da igreja. Mas você não tem o entendimento do que de fato é a carne militar contra o espírito. A carne milita contra o espírito no sentido de impedir de você fazer a vontade de Deus. A carne, ela é opositora à vontade de Deus. Quem sente o cansaço, quem sente as dores, é a carne. Por isso eu digo, quando você tiver uma dor, se essa dor não for a dor que te leva lá para o pronto-socorro, então não deixe de vir, porque a carne milita contra o espírito. Fecha aspas. Ele falava de coisas maravilhosíssimas, mas ele nem mesmo podia compreender. Aí o versículo 4, ele disse, no arrependimento dele, escuta-me pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Ele estava apto agora para uma experiência, e ele disse no 5, porque às vezes há um espaço, irmão, de tempo muito grande entre um versículo e outro. Quando ele fala, agora tu ensina-me, para o versículo 5, que ele está ouvindo, existe um espaço. Ele foi viver a experiência de aprender com Deus, talvez orar diferente. Tem um espaço aqui, não foi imediatamente, não é? Você até pode viver a partir de agora, desse momento, uma experiência completamente diferente, entendeu? Mas o que ele foi fazer é falar, olha meu Deus, eu sempre busquei o Senhor por causa disso, agora chega, acabou, eu vou só buscar só o Senhor, e tudo o que acontecer na minha vida é sua vontade. Experiência com Deus é a sua vontade, e vou viver agora de acordo com o que o Senhor quer para a minha vida, e não o que eu quero, porque o que dá a entender é que Jó queria fazer somente a vontade dele, só a vontade dele mesmo, é só a alma inchada, mas não preenchida. A pessoa busca muitos prazeres, vamos sair, vamos no shopping, vamos no cinema, vamos nos restaurantes, vamos gastar dinheiro, vamos comprar roupas, vamos comprar aparelho, celular, vamos fazer, vamos fazer, vamos viver, vamos sentir, olha a vida de fulano, porque hoje está assim, né? Por causa do Instagram, eu não tenho outra coisa, a não ser ali naquele lugar, ver a vida dos outros, é ou não é? Que coisa mais você tem para fazer no Instagram, a não ser ver a vida dos outros? Vamos fazer de tudo. Aí a alma vai só se enchendo, mas não preenche. Nada disso preenche. O vazio que Jó tinha, nada preenchia. Nada preenchia. O jovem rico tinha tudo, mas não preenche. Ele ficou até triste por saber o que preenche. Ficou até triste, saiu, falou, não quero, não vai dar, eu vou continuar com esse vazio, que se ele não tivesse vazio, ele não tinha nem perguntado, porque quem não tem vazio, não pergunta.
Provérbios diz que a alma farta despreza favos de mel, mas a faminta, qualquer amargo é doce. Pensa nisso em todas as áreas da sua vida. Tudo tem que estar bem alimentado. A sua alma precisa. Aí no 5, depois que ele dá esse espaço do 4 ao 5, vai viver a sua experiência de ouvir a Deus de fato, de talvez ouvir uma pregação igual essa. Ele fala: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó das cinzas. Diga glória a Deus. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora o conheço de verdade. Aí, o que acontece? 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz e o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará olha agora a oração ia ser forte, por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz e o temita, e Bildade, o suíta, Isofar, Namita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Ou seja, os fofoqueiros, falastrão, foi cortado aqui. Versículo 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus, quando estava fazendo a obra. Você conseguiu pegar tudo isso aqui? Pegou tudo. Jó já estava levantado, Jó saiu, Jó aprendeu por que ele estava naquela situação. Quando a pessoa aprende que ela está na desgraça por causa dela mesma, ela se levanta, ela fala: opa, peraí, chega, então eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. Você pode ver que ele não precisou de nada. Aí Deus falou: poxa, pegou, deu liga, pegou. Sabe o que aconteceu? Vai lá agora vocês, e vão se consertar agora, e vai ser Jó que vai orar por vocês, porque ninguém ora por alguém se não estiver de pé. É ou não é verdade? Ninguém ora por alguém se não estiver forte. E Jó já não estava mais fraco, só que não estava rico. Jó não estava fraco, mas não estava rico. Deu para entender? Por que Deus não abençoa muitas pessoas hoje? Porque se Deus der para ela 1 milhão, 10 mil, 100 mil, 300 mil, 10 mil é muito pouco, 400 mil, 500 mil, no jeito que ela está e está passando por essa situação, e for isso que Deus dá, vai piorar, vai continuar sendo a pessoa que vai pisar nos outros, que vai ser ruim no coração, mas vai ter a figura de crente. Mas não muda, não se converte. No dia em que essa pessoa se converter e nem a riqueza se importar mais, eu não tenho mais nada na minha vida, mas agora eu estou de pé, porque eu entendi que não é coisas, eu entendi que nem pessoas são, é eu e Deus, é Deus e eu. Ele cantou aquela música, eu quero é Deus. Ele cantou essa música, ele declarou isso, eu quero é Deus. Quando ele declara isso, Deus manda pessoas para ele orar, porque ninguém ora se não estiver de pé. Então é a figura de que ele está de uma pessoa de pé. Ele estava de pé, orando. Meu Deus, agora eu venho orar por esses que foram tudo bocão, falaram um monte de porcaria contra o Senhor, porque eles estavam que nem eu não sabia nem mesmo o que eu pensava,
mas eu achava até que a desgraça foi o Senhor que colocou na minha vida. Agora tudo mudou, quem colocou foi Satanás. Eu não vou aceitar as coisas do diabo na minha vida, e também vou orar por esse daí, para que ele seja abençoado. Nesse momento, a Bíblia diz que Deus restitui tudo para ele. Está fazendo a obra. Está fazendo a obra. Entendeu? Entendeu? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está fazendo a obra. Entendeu? Frutos. Quem não entende, não dá frutos. Por mais que fale, que se humilhou, que entende que não é grana, que não é bens materiais e nem pessoas em sua volta, que não é status, aparência. Por mais que a pessoa fale, se ela não manifestar esses frutos de uma pessoa erguida de pé, a viver essa, vamos dizer, essa pobreza, porque é isso. Porque é isso. O Evangelho nos converte a uma pobreza. O Evangelho nos converte a uma pobreza. E as pessoas não querem isso. Principalmente hoje. As pessoas querem riqueza. A vida abundante que Ele conquistou para nós, sinto lhe dizer, mas é para o reino celestial. E aqui vivemos, sinto lhe dizer, por sabedoria ou por tolice, por escolhas ou oportunidades. Sinto lhe dizer, tu não estudas, tu não ganhas. Tu não procuras, tu não achas. Quem está entendendo, diga amém. Porque das coisas cá de baixo depende apenas de você e não depende nada de Deus. Onde tu vais trabalhar, o que tu vais fazer de questões profissionais, com quem tu vais casar, quantos filhos tu vais ter, como será a educação de teus filhos. Eu estou aqui pois foi o Senhor que me colocou aqui. Então morra aí, fica aí até o fim da sua vida. Deus te abençoe. É assim que você acredita? Ninguém vai mudar isso, né? Você está convencida que a Cacilmara é lá para Limeira? Então vai, Deus abençoe. Agora, não, eu estou aqui porque eu quero estar aqui, porque foi uma oportunidade, um momento difícil da minha vida, entendeu? Conversava com um rapaz. Ele falou assim: como que eu vou abandonar a casa de batuque, sendo que lá o meu caboclo, o caboclo dele lá, esqueci o nome. Eu esqueci o nome do caboclo dele lá. Me deu o emprego que eu estava precisando. Eu falei: quem mesmo deu? Ele, o caboclo tal. Eu falei: tá bom. Você acredita nisso? Eu falei: tá. O que eu posso fazer? Eu achei que foi uma oportunidade. Alguém veio, viu você sem emprego e falou para você. Oportunidade surge para todo mundo, né, irmão? Né, meu querido? Para quem crê, para quem não crê. Ou o ateu não tem trabalho? Ou foi Deus que deu o trabalho para o ateu? Não quero dar nó na sua cabeça, não. Mas eu quero que você viva o reino. Porque se já morreste com Cristo, pensar nas coisas do alto. Esquece as coisas daqui. As coisas daqui é consequência, é oportunidade. As coisas vão acontecendo como tem que acontecer, entendeu? Quem está entendendo, diga amém. Porque meu sobrinho está sozinho, ele precisa se casar e tal, não sei o que. Mas eu conheço fulana, vou convidar. Vem aqui, eu queria te apresentar. Aí dá certo. Deus não escolhe, não. Deus não escolhe, não. As coisas que fluem pelo nosso aceitar, pelo não aceitar. Quem está entendendo? Aí uma pessoa escolhe casar com uma pessoa cachaceira, drogada, desgraçada. A palavra desgraçada não é ruim, é sem graça. Tal, desgraçada na vida. Vou casar com esse mesmo. E aí? É Deus? Não é Deus, não, é você. É você que escolhe. Ele te dá sabedoria e você despreza a sabedoria, ou você aceita a sabedoria. Quem está entendendo, diga amém. Perdoar é vontade de Deus,
que isso acontecesse na minha vida. Não. Não é vontade de Deus que o mal aconteça, nem que a condenação de ninguém, nem que o mal aconteça. A vontade de Deus agora, para resolver um problema, é você perdoar. A vontade de Deus existe. Só que ela não é em tudo, toda a situação. Tem coisa que é você. Ou senão você, pronto, fecha os olhos e anda. Fecha os olhos e vai. E não é assim. Você tem que ficar de olho aberto. Sim ou não? Abre os olhos, não é fecha os olhos. Então ele estava de pé, orando. Deus aí restituiu a vida dele. Falou assim, poxa, esse entendeu. Então tudo que ele mais queria, vou dar até em dobro para ele. Amém, Jesus. Fica de pé. Você pode confiar em Deus. Fica de pé no seu lugar. Você pode confiar em Deus. Eu sei que você pode. Eu sei que tudo é possível, Que nada é impossível. e que nada é impossível para ti. E basta uma palavra sua. E basta uma palavra sua, e os montes se removerão. É você em Deus sempre, sempre. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Com Ele você é vencedor. Entre em espírito de oração nesse momento, pois com Ele você é mais do que vencedor. Você pode sim todas as coisas, porque Ele te fortalece. Ele te dá a vida que você precisa ter. Ele te dá o sustento que você precisa ter. Basta você confiar no Senhor sempre e não desconfiar de Deus. Fala para Ele a partir de agora: eu quero me converter de todo o coração. Eu quero me converter de corpo, alma e espírito. Quero andar na Tua presença. Quero fazer a Tua vontade. E que não seja, meu Pai, de nenhuma forma o meu querer, mas sim o Teu. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Nós não queremos só um milagre, nós queremos a Tua presença. Nós não queremos só a bênção, nós queremos a Tua presença. Porque o que adianta, meu Pai, ser curado de uma enfermidade e perecer a nossa alma no inferno? De que adianta, meu Pai, a conseguir um bom emprego e perder a nossa salvação, envolvidos com más companhias, envolvidos com aquilo que não presta? Então levante a tua voz, alce a tua voz nesse momento, alce a tua voz e brade para Deus dizendo: chega, não quero mais viver segundo eu, não quero mais viver segundo a minha vontade, eu quero viver, Senhor, segundo a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Ele vai virar o seu cativeiro sim, a partir do momento em que você não se preocupar mais com as coisas dessa terra. E quando você estiver preocupado com as coisas daqui, Ele não vai te acrescentar, porque não é assim que Deus trabalha. Primeiro você aceita a pobreza no seu coração, e depois Ele muda, Ele faz o que Ele tem que fazer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tem muita gente, meu Pai, que acha que vai se cumprir aquilo que Ele está pedindo, as riquezas. Tem gente que joga na loteria e ainda espera com que o Senhor venha dar os resultados
anos no número que Ele jogou, meu Pai. Não é possível que humanidade hipócrita, que humanidade afastada, é só o Senhor, meu Deus, é só o Senhor, meu Pai. Venha, pois nós estamos desesperados, pela Tua presença, estamos desesperados pelo Teu agir, estamos desesperados nessa geração corrompida. Por onde quer que a gente olhe, por onde quer que a gente vá, nós só temos visto pessoas se afastando de Ti. Tudo que elas fazem, falam em nome do Senhor, mas o que elas vivem, de fato não condiz com aquilo que fala. É no nome de Jesus, meu Pai, que nós queremos mudança, que nós queremos transformação, que nós queremos agora com que haja uma diferença em nossa vida. Os verdadeiros, os que Te buscam, meu Pai, em nome de Jesus, prolifera, meu Pai. Que não seja somente eu, mas que seja essa pessoa também a enxergar a Sua palavra nessa necessidade que temos de viver somente para Ti, de andarmos, meu Deus, em conformidade à Tua vontade, de andarmos, meu Deus, em conformidade ao Teu querer. Salabacanta labacere balabassurianda labas, decanta labassuriandere balabasebi canta labassúria. Deus de poder, Deus de maravilha, vem com a Tua unção nesse lugar agora. Espírito Santo, nós queremos que o Senhor venha aqui. Venha aqui. Esse é o momento do Espírito Santo. Esse é o momento do Espírito Santo. Levante os seus braços. Como faremos a vontade de Deus sem o Espírito Santo, não é? E você que precisa do Espírito Santo, comece nessa hora a invocá-lo. Diga: vem Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus, a terceira pessoa de Deus, aquele que foi enviado. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, da Tua ajuda, do Teu socorro, do Teu refrigério. Pode me curar, pode me usar, me ensina o caminho que tenho que seguir, Espírito Santo. Me ensina o caminho que tenho que seguir. E é com essa força que eu vou prevalecer. É com essa força, e como um homem de verdade, e essa mulher como uma mulher de verdade, vai enfrentar as batalhas dessa vida e prevalecer na força do Espírito Santo. Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar até a nossa partida,
unidos iremos andar, unidos ao Senhor, unidos à igreja, que é o corpo de Cristo. Levante as suas mãos bem alto e diga: eu nasci para ser rei e sacerdote, nada mais além disso. Diga: eu assumo a minha autoridade. Diga: eu posso todas as coisas, porque Deus está comigo, porque Jesus está comigo, porque o Espírito Santo está comigo, e eu confiarei no Senhor para sempre, em nome de Jesus. Aplaude bem forte a Ele. Diga amém. Vai na fé, passa na cantina que deve ter refrigerante, eu sei que tem. Passa na cantina que é o McDonald's de Jeová, está aqui, viu? Não vai gastar tudo lá não. Em nome de Jesus. Em nome de